Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como fazer uma máquina de solda ponto artesanal. Nesse cálculo nós vamos descobrir o número de espira para o primário e para o secundário do transformador, tá pessoal? Qual fio usar, é só vocês seguir o passo a passo aí que eu vou mostrar para vocês como fazer isso, beleza? E quando eu falo de mostrar o passo a passo, não é só na teoria, tá pessoal? Eu fui mostrar tanto na teoria como na prática. Então eu vou mostrar para vocês fazendo, né, fabricando esse transformador, tá bom? Então nós vamos iniciar fazendo o cálculo para nós descobrir o número de espira para cada volt, né, saber a quantidade de fio que nós vamos usar para o primário e para o secundário desse transformador. E caso você tenha interesse em aprender, né, ver como fazer, né, pega o seu transformador aí, pega caneta e papel para você seguir os exemplos aqui, como eu vou mostrar, para poder você fazer o seu, tá bom pessoal? Então eu tenho um transformador aqui, nós vamos iniciar tirando as medidas dele, tá? Estou com a trena aqui, nós vamos medir, você pode medir pelo carretel ou pelas próprias chapas metálicas, tá? Nós vamos fazer a medida dele aqui, né? Que é A vezes B, para nós achar S, né? Que é para nós achar a potência dele. Então nós vamos iniciar aqui, ó, como eu falei, pode medir tanto pela chapa metálica aqui, vou medir aqui que é mais... Tá mais preciso. Ó. A medida do meu aqui é 3.9, tá pessoal? Se você observar, não tá dando os 4. Ó, 3.9. E o acúmulo de chapa 6 centímetros. Bem, tiramos as medidas aí, tá pessoal? Nós medimos nosso transformador. Se vocês for tirar a medida pelo carretel, tá pessoal? Aconselho, o correto vocês é medir, não é pelo lado de fora assim, tá pessoal? Ó, não é por fora do carretel que você vai medir, por dentro, tá? De dentro a dentro. Só medir dessa forma aqui, ó. É de dentro a dentro, tá bom? Ó. Se vocês for medir pelo carretel. Lembrando, pessoal, que vocês só vão usar o conteúdo do meu vídeo como exemplo, tá? Então, por exemplo, você não vai anotar o mesmo número que eu anotei se o seu transformador não tem a mesma medida do meu. Então, eu falei para vocês como vai fazer, eu medi, mostrando o exemplo para vocês. Vocês vão medir o transformador de vocês e a medida que der o transformador de vocês é que vocês vão colocar aqui no papel, como eu coloquei aqui. Então, agora vocês pegam uma calculadora, tá? E vamos multiplicar para nós descobrir a seção do nosso transformador, tá? Então, vamos colocar aqui o meu aqui deu 3.9, ó. 3.9 vezes 6 igual, ó, no meu transformador deu 23.4. Aí no de vocês, né, você anota o que deu aí. O meu deu 23.4, né, a seção nuclear. O de você anota da mesma forma, pega no mesmo exemplo, tá? Esse 23.4 é a seção do núcleo do nosso transformador, que é o resultado de A vezes B, tá pessoal? Agora, para nós descobrirmos a quantidade de espira para cada volt desse transformador, nós temos que primeiro saber que tipo de transformadores nós queremos fazer, né? Um transformador variável ou um transformador constante. No caso desse meu aqui, é um transformador variável, né? Que é um transformador para máquinas de solda ponto. É um transformador que a gente vai usar ele variando, né? Liga, desliga ali por um curtos período, né? Então nós vamos fazer ele com uma variável, né? E eu vou usar para esse transformador, para o cálculo dele, uma variável 27. No caso, se fosse um transformador que precisasse ficar ligado constantemente, aí você tem que usar uma constante, né? Eu costumo usar nos meus aqui a constante 48.4, que são uma fórmula para a fabricação de transformadores que precisam ficar ligados constantemente, tá? Sem que seja preciso desligar ele, né? Porque ele não vai dar aquecimento no transformador, ele vai poder ficar ligado o tempo que for preciso, né? Um dia, 2 dias ou constantemente, o nome já está falando, constantemente. Já o transformador variável não, o transformador variável é que você vai ligar, desligar, né? E às vezes é por um período curto ali e vai desligar ele, né? Porque senão ele dá muito aquecimento e é riscoso queimar. Por isso que a gente chama transformador variável, né? Que é como se fosse um transformador de uma máquina de solda, por exemplo. É um transformador feito com a variável, tá pessoal? Então eu vou colocar aqui
para poder fazer esse cálculo aqui. A variável 27 vamos dividir essa variável pela seção nuclear aqui, ó. Tá? Fiz dessa forma aí, né? Nós baixamos aqui a seção nuclear para cá, então nós vamos dividir a 27 pela seção nuclear para nós podermos descobrir, né, a quantidade de espiras para cada volts, tá? Você vai pegar a variável 27, ó, 27 dividido pela seção nuclear do nosso transformador, que é o resultado de A vezes B, que vocês acharam aqui, ó. No caso meu deu esse, no de vocês vocês vão colocar o de vocês, né? 27 dividido por 23,4, tá, pessoal? Olha só. Então nós achamos, pessoal, 1,15 espira por volts, tá, pessoal? Ó, quando o de vocês fizer assim, muitas vezes vai dar esse bocado de número aqui, tá, pessoal? Para não dificultar o cálculo de vocês, melhor entendimento, tá? A gente só usa, pessoal, sempre dá isso aqui, muitos números, mas a gente só usa os 3 primeiros dígitos, tá? Ó, 1,15, tá? Eu vou até pegar esse restante aqui para nós facilitar mais, ó. Tá, pessoal? Esquece aquele resto de número lá para não dificultar o cálculo de vocês. Então eu vou anotar aqui. Esse é o resultado, tá, pessoal, do nosso cálculo aqui, ó. Então isso significa que a cada uma volta enrolada aqui no nosso transformador, ó, uma volta e um pedacinho é que corresponde a 1 volt do nosso transformador. Isso, pessoal, que esse cálculo até aqui é independente da voltagem do seu transformador. É independente da voltagem que você vai fazer ele. Até aqui, tá? Você descobrir as medidas, descobrir a potência do transformador, quantas espiras corresponde a 1 volts. Até aqui não importa a voltagem do seu transformador. Agora sim é que vai, a continuação desse cálculo é que vai depender da voltagem da sua residência aí. Se é 110, se é 127 ou se é 220 volts. Você vai fazer dessa forma. Como nós já sabemos que que esse meu transformador aqui vai pegar 1,15 espira por volts, então eu vou multiplicar pela quantidade de volts que eu quero que o meu transformador vai ser. No caso, no exemplo do meu aqui, a minha residência onde eu estou é 220 volts, então eu vou fazer esse transformador para 220 volts. Então eu vou multiplicar esse 1,15, né, pela tensão da minha residência aqui, que é no caso 220 volts. Eu vou baixar aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui pela tensão da minha residência, que é 220 volts. Se a de vocês for 110 ou 127 ou 220 volts, vocês vão multiplicar dessa forma aí. Multiplico esse resultado aqui, ó. 1,15 vezes, no caso do meu, é 220 volts. Se vocês for 110 volts, vocês vão colocar 110 volts em vez de 220 volts. Vocês vão multiplicar pela tensão de vocês, como eu já falei, tá? Ó, no meu transformador, como é para 220 volts, vai pegar 253 espira no primário desse transformador, tá, pessoal? Então eu vou anotar aqui, ó. No meu transformador vai pegar 253 espira no primário do transformador, tá? Mas aqui já tá o meu resultado. De vocês já acharam aí, vai dar resultado diferente, porque depende da medida do transformador de vocês. Vocês vão pegar o meu só apenas como exemplo, né? Então vocês já descobriram a quantidade de espiras que vai pegar no primário do transformador de vocês aí, tá, pessoal? Nós já fizemos para o primário, sabemos quantas espiras vai pegar. Agora nós precisamos saber a quantidade de espira para o secundário do nosso transformador, né? No caso desse meu aqui, pessoal, como trata-se de um transformador variável, é um transformador para máquina de solda ponto, eu não preciso determinar uma voltagem para ele, porque o que importa para o transformador de máquina de solda ou máquina de solda ponto não é a voltagem, né, e sim a amperagem. Então não importa a quantidade de volts que vai dar, mas para melhor exemplificar eu vou ter que fazer isso aqui, ensinar para vocês como vocês fazer, tá? Vamos supor, no caso do meu aqui, eu vou querer colocar 12 volts de saída do secundário, né? Ele vai ter entrada de 220 volts. Na saída dele, eu vou
querer que ele fique com uma voltagem de saída de 12 volts. Então eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar esse resultado ali, ó, para a voltagem de saída agora, que são 12 volts, ó. Aí vocês vão colocar a voltagem que vocês queiram, tá, pessoal? Se você for fazer um transformador de 12 volts, de 3 volts, no caso eu faço para 3 volts quando é para usar como pirógrafo, né? Os transformadores de pirógrafo que eu faço com 3 volts. Então vocês vão só multiplicar essa voltagem aqui, né? No caso de vocês aí, o resultado de vocês vão multiplicar pela voltagem de saída que vocês querem. No caso do meu aqui é 12 volts. Então eu vou colocar aqui 1,15 vezes 12 volts. Eu acho 13,8 espiras é que vai pegar no secundário do meu transformador, tá, pessoal? Beleza. Vocês fizeram da mesma forma, então vocês vão saber, né, a quantidade de espiras que vai pegar no secundário de vocês, dependendo para qual voltagem que vocês fizeram. No caso do meu é 12 volts, beleza? Então já sei que no primário do meu transformador, para tensão 220 volts, vai pegar 253 espiras, e no secundário do meu transformador, para saída de 12 volts, vai pegar 13,8 espiras, tá? 13 espiras. Beleza, Samuel. Eu gostei da explicação. Vou até dar um joinha no vídeo, porque agora eu sei a quantidade de espiras que vai pegar no primário e no secundário do meu transformador. Mas a pergunta que não quer calar é: e qual fio eu vou usar no meu transformador? Porque cada transformador, dependendo do seu tamanho, vai pegar um diâmetro de fio diferente. Como é que eu sei o diâmetro do fio certo para eu usar no primário e no secundário do meu transformador? É agora que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Vou mostrar para vocês o passo a passo como descobrir isso, tá? Então, para nós descobrir qual fio que nós vamos usar no nosso transformador, é simples, pessoal. Nós vamos colocar aqui, ó, a seção nuclear do nosso transformador. Se lembra que nós fizemos o cálculo de A vezes B, né? Nós achamos a seção dele aqui, né? No caso meu aqui deu 23,4. Nós vamos multiplicar esse número por ele mesmo, tá? Vocês vão multiplicar o resultado de vocês aí por ele mesmo. Então vamos colocar aqui, ó, para nós achar, quando nós multiplica a seção nuclear por ele mesmo, nós vamos achar a potência bruta desse transformador, tá, pessoal? Então eu vou baixar ele aqui, ó, a seção aqui 23. Vamos ver quanto é que dá? 23,4 vezes 23,4 igual, nós acha, pessoal, ó, nós acha a potência bruta desse transformador, 547 watts de potência nós acha nesse transformador. Dessa potência bruta aqui, nós temos que diminuir 24%, né, para poder nós encontrar a potência real do transformador, tá, pessoal? Esses 24% que a gente diminui são as perdas que a gente tem quando a gente vai bobinar o transformador, tá, pessoal? Por exemplo, quando você começa a bobinar o transformador aqui, começa a enrolar o fio, e ele tem uma medida, né? Note que ele tem uma medida. Quando a gente vai enrolando os fios, por exemplo, faz uma camada de fio aqui, ele já fica um pouquinho mais alto. Então quando você for dar as próximas camadas de fio aqui, ele já não é o mesmo milímetro que foi no começo aqui, porque os fios estão se amontoando em cima do outro. Então ele já vai pegando um pouco mais de fio, porque o diâmetro do transformador aqui vai ficando maior, né? Ao longo do tempo que os fios vão se acumulando em cima do outro, vai aumentando o tamanho do fio, né? O tamanho do fio muda. Então essas são as perdas que a gente tem quando a gente vai enrolando o fio. Por isso que a gente tem que diminuir esses 24% para que ele possa dar a potência certinha ali no valor final do nosso cálculo, tá, pessoal? Então nós vamos diminuir aqui, ó, 547,56, que é a potência bruta do transformador. Nós vamos colocar aqui, ó, menos 24%, aperta aqui no porcentagem aqui, ó, por cento, aí igual. Então agora aqui nós achamos a potência real do transformador, tá, pessoal? Já não é aquela potência bruta que nós achamos no começo aqui, ó. Agora aqui nós temos a potência certa do transformador. Então nós achamos aqui 416 watts de potência
a potência desse transformador aqui, tá? No caso de vocês, dependendo do tamanho, vai dar potência diferente, né? Se for um transformador maior, vai dar uma potência maior. Se for um transformador menor, a potência, claro, é menor também. Então, no caso, me deu essa aqui, deu a potência real aqui, vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Pronto, pessoal, agora nós só vamos, né, dividir a potência em watts pela voltagem e nós vamos achar qual fio que nós precisamos para o nosso transformador, tá? Então eu vou baixar aqui essa potência, que é a potência real do transformador agora, ó. Olha só, nós vamos dividir, como nós vamos fazer primeiro para encontrar o fio do primário, então nós vamos dividir a potência em watts do transformador pela voltagem de entrada, que no caso do meu aqui é 220 volts. Vamos dividir por 220 volts, igual, olha só, aqui nós achamos, pessoal, a capacidade em ampere suportada por esse fio, tá, ó, 1.8 ampere, tá, ó. Como eu falei, a gente não esquece esse de número aqui. Na tabela, vocês vão lá no Google e vão pesquisar, pessoal, por essa tabela aqui, ó. Caso você não tenha imprimido aí, eu imprimi aqui, é gratuito, é só você digitar no Google lá por tabela de fio AWG, para você encontrar essa tabela aqui, para poder vocês saber qual fio que vocês vão usar. Então, esse número que deu aqui, ó, de 1.8 ampere aqui, ó, que é a capacidade em ampere, nós vamos procurar aqui, ó, na tabela AWG, vocês vão aqui, ó, capacidade em ampere e vão procurar por esse número aqui, 1.8. Vamos procurar aqui, ó. Vamos subir 1.8. Ó, nem sempre vocês vão achar certinho o resultado que você encontrar. Então, quando o resultado que deu no seu cálculo não tiver na tabela AWG, vocês vão usar o número que mais se aproximar, tá, pessoal? Que mais se aproxima do número. No caso aqui deu, do cálculo aqui deu 1.8, nós vamos colocar aqui ó, o último que tem aqui, 1.2, 1.6, aí não tem 1.8, nós vamos botar 1.6, né? Pode subir ou pode botar 1.2, mas se eu botar 1.2 vai dar um fio muito grosso, né? Então colocar o que mais se aproximou aqui, né? 1.6, 1.7, 1.8. Então vou botar 1.6. Que fio que é esse que suporta a capacidade de 1.6 ampere? Vamos ver que fio é esse? Vamos vir aqui no final aqui, ó. Então vai pegar o fio 20 AWG, tá, pessoal? Ó. Aqui é o número AWG, o número do fio, tá? Aqui está dizendo o diâmetro do fio, seção, ó. Tem tudo isso aí. Então achou aqui a capacidade em ampere, que é esse que nós achamos aqui. E aí eu vim aqui, eu vi que o meu vai pegar o fio 20, né, ó. 20 AWG, tá, pessoal? É o fio 20. Se quiser saber o diâmetro desse fio, é só vir aqui, ó. Ver aqui o fio 20, né? Aí do lado do número do fio tem o diâmetro dele aqui, ó. Então o fio 20 tem esse aqui é o diâmetro dele, ó. Não dá nem 1 milímetro de diâmetro, o diâmetro desse fio aqui, né? O fio 20 AWG. Então eu já sei que no primário do meu transformador vai pegar o fio 20 AWG, tá? É o fio 20. Agora vamos ver qual é o diâmetro do fio para o secundário. Para achar o fio do primário, vocês viram que nós dividimos a potência em watts do transformador pela voltagem de entrada do transformador. Nós achamos qual fio nós vamos usar no primário. E para o secundário a mesma coisa, pessoal. Nós vamos dividir a potência em watts do transformador pela voltagem de saída, para nós achar o diâmetro do fio secundário do transformador, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a potência em watts do transformador. Vamos dividir por 12 volts, tá, pessoal? Por 12 volts, igual, então nós achamos aqui, ó, 34. Essa é a capacidade em ampere suportada por esse fio, tá? Então novamente nós vamos na tabela WG lá, tá? Vamos aqui na capacidade em ampere e procurar pela essa potência de 34. Olha só, como eu falei, nem sempre, pessoal, recapitulando, né, para vocês prestar atenção, nem sempre o resultado que a gente faz lá tem na tabela WG certinho, né? Tem uns cálculos que dá certinho, tem outros que não dá, mas o correto é você colocar o número que mais se aproximar. No caso aqui eu achei a potência, no meu cálculo aqui, deu a potência 34, na tabela AWG eu achei a potência 30 aqui, ó.
era 34, como não tem o que mais se aproximou é 34, tá? Essa é a potência, a capacidade em ampere, né, suportada por esse fio. Então vamos ver que fio que é esse, o fio 30. Olha só. Então no secundário do meu transformador, pessoal, vai pegar o fio 7 AWG, tá? Esse é o fio que eu vou usar para enrolar o secundário do meu transformador, tá? No caso do seu transformador, vocês vão medir e vocês vão achar que número que é, tá bom? No meu aqui deu fio 7 AWG, ó. O diâmetro desse fio 7, repara aqui do lado dele aqui, ó. Fio 7, do lado dele aqui, ó. Esse fio 7 AWG dá 3 ponto, eu não sei como é que a gente chama isso aqui. É 3 milímetros, né? 3 milímetros, 600 lá, micrômetro. Micrômetro, não sei falar essa palavra, né? É para você ver, dá mais de 3 milímetros um pouquinho, tá? É o diâmetro desse fio que nós vamos usar no secundário, tá bom? Até aqui eu já sei a quantidade de espiras que eu vou enrolar no primário e no secundário do meu transformador. Já sei a potência em watts do meu transformador e já sei qual fio que eu vou utilizar para enrolar o primário e o secundário do meu transformador. Agora, sabendo de todos esses resultados, né, resta só bobinar o transformador. Como eu ainda não fiz a minha bobinadeira, pessoal, não refiz ela, eu vou ter que rebobinar esse transformador manual mesmo. Então eu vou pegar ali o fio, né, aqui do primário, deixo uma ponta para fora, começo a enrolar, vou contando, expira por expira, até terminar de bobinar ele, né, o primário e o secundário dele, tá? Quem quiser ver o passo a passo aí, continuar nos acompanhando, você vai ver dando prosseguimento na fabricação desse transformador. Depois vou testar ele como que ficou e prosseguindo para a montagem da máquina de solda ponto, como eu mencionei para vocês aqui, tá bom, pessoal? Eu vou iniciar o bobinamento do transformador agora. Aí, pessoal, o correto é que você bobine o transformador exatamente obedecendo todos os resultados do cálculo que você fez, né? Por exemplo, usar o fio certo, a quantidade de espira certa. Só que eu vou ter que usar, né, um fio diferente aqui, porque eu tenho que mostrar, né? Eu estou ensinando para vocês como fabricar o transformador. Eu tenho que enrolar o transformador e mostrar ele funcionando para vocês. Então, o fio certo que era para usar é o fio que deu no primário, é o fio 20 AWG. Eu não estou tendo o fio 20 AWG no momento, eu estou tendo o fio 26 AWG. Para muitas pessoas leigas no assunto aí, que não tenha muita noção, é para essas pessoas que meus vídeos é feito, né? Porque quem já sabe não precisa nem ver um vídeo de como fazer, né? Então meus vídeos é para quem não sabe ainda mesmo, exatamente. E aí, muitas pessoas podem pensar assim, que o fio 26 seja mais grosso de que o fio 20, já que 26 é mais do que 20, né? É 6 a mais. Mas não é, tá, pessoal? Os códigos dos fios AWG é assim, quanto maior o número, menor é o diâmetro do fio, tá, pessoal? Mais fino é o fio. Por exemplo, esse aqui é o fio 26, esse aqui, ó, a bitola dele, bem fininha. Pode ver que é um fio bem, ó, bem fininho, tá, ó, comparando com o meu dedo aí. E o fio 15 AWG, que é menos que o 26, ó. Fio 15 AWG, ó o diâmetro dele aqui, ó. Ó a diferença desse fio aqui. Tá? Então, quanto menos o número do fio, mais grosso é o fio. Lembra lá que o fio secundário lá desse transformador pegou o fio 7 AWG, então vai ser um fio super grosso mesmo, bem grosso mesmo. Ó, esse aqui é o fio 15 AWG, esse aqui é o fio 26 AWG. Olha a diferença de bitola aí. Muito fininho, né, pessoal? Como eu não tenho o fio 20 AWG, eu vou usar esse aqui 26, eu vou usar dois fios desse aqui paralelo, tá, pessoal? Eu vou enrolar dois juntos pro primário aqui, ó. Só para ele engrossar um pouco mais o diâmetro dele, já que o fio 20 é um pouquinho mais grosso do que esse aqui, que é o fio 26, tá bom? Então eu vou pegar ele aqui, pegar esse fio aqui, o fio 26, né, e vou enrolar o tanto de espira que dá com ele assim, ó. Com ele junto assim, ó. Que aí ele fica um pouquinho mais grosso para poder dar o diâmetro do fio 20 AWG, tá bom? Então, para iniciar aqui, eu vou juntar as duas pontas aqui, ó.
eu enrolando ele dessa forma aqui, pessoal, em paralelo, vai ser a mesma coisa de um fio só. É como se fosse um fio, é só porque os dois juntos, ele vai engrossar um pouco o diâmetro aqui. Mas é só eu depois aqui na ponta aqui, ó. Eu vou pelar essas duas pontas aqui, raspar ele, né, para tirar o esmalte, tirar o isolante dele. Eu enrolo aqui, ó. E aí na ligação lá de entrada, eu vou ligar os dois juntos aqui, ó. Então vai passar energia pelos dois como se fosse apenas um fio, tá bom? Para nós bobinar ele aqui, é muito simples. Eu vou pegar o carretel aqui, ó. Vou iniciar aqui. Coloco um fio de um lado com a ponta na saída aqui, ó. Vou deixar um pedacinho lá de fora, para depois eu raspar e ligar no fio normal para poder fazer a ligação lá, tá? Então deixei a ponta para fora aqui, ó. E vou puxar dessa forma aqui, ó. Eu vou começar a enrolar assim, ó. Me baseando pela entrada aqui, pessoal, eu deixei a ponta aqui do fio aqui, ó. Aí toda vez que eu der uma volta no carretel aqui, ó, colocando aqui, ó, que eu me encontrar com a outra ponta, aonde iniciou, aí eu conto uma espira, tá? Enrolo, aí chegou aqui eu conto uma, enrolou de novo duas, enrolou de novo três, enrolou de novo quatro, assim vou, né, fazendo isso aqui, né? Como eu vou bobinar ele manualmente, aí eu tenho que ter cuidado, pessoal, para eu não me perder, tá? E demora um pouquinho, porque é manual, né? Custa um pouco, então eu vou dar uma boa bobinada ele aqui e depois eu mostro para vocês quando eu terminar de preencher ele aqui, tá bom? Olha só, pessoal, já bobinei aqui, ó, 100 espiras, ó. Ao total das espiras do primário são 253 espiras, então falta mais 153 espiras, ó. Como vocês podem ver, eu tô bobinando aí, ó. A gente bobinando assim manual é bom que ele vai organizando, né? Vai ver que tá bem certinho, ó, as camadas, ó. Deu aqui, ó, uma camada, aí quase mais uma camada, ó. Quase na segunda camada deu 100 espiras. Então falta mais 153 espiras para o bobinamento total do primário desse transformador aqui, tá? Ó. Então é muito simples, que tô segurando os dois fios juntos aqui, ó, paralelo. E vou lá, tá 100 espiras aqui, ó. Aí eu vou colocando aqui, ó. Organizando certinho, ó. 101 espira. Quando encontrar com a entrada aqui, ó. Se você for bobinar manualmente, aí vocês bobinam aqui, por exemplo, quando eu bobinei 100 espiras, aí eu colo uma fita crepe aqui em cima aqui e escrevo o númerozinho da quantidade de espira que eu bobinei. Caso eu queira descansar um pouco ou me atrapalhar com alguma coisa, eu não perder a quantidade de espira que eu bobinei. Senão, aí você ia ter que tirar tudo de novo para começar tudo de novo. Então é bom vocês anotar, tá? Fazer uma quantidade, se você é uma pessoa que não grava muito, né? Então você faz uma quantidade, 50 ou 100, aí cola uma fita e escreve a quantidade de espiras. Aí enrola mais 100, aí cola uma coisa por cima e escreve a quantidade de espira que vocês colocaram para vocês não se perder, tá bom? Então, como eu já fiz 100 espiras aqui, mais uma espira, 101 espira, aí eu vou fazer o resto aqui, aí eu mostro para vocês o resultado final, tá bom? Duzentos e cinquenta e uma, 252, 253, tá, pessoal? Então aqui terminei de bobinar o primário do transformador, né? 253 espiras, né? Que é o resultado que deu lá do nosso cálculo. Então agora aqui, ó, só vou entortar para cá, botar para fora aqui, ó. Aqui é outra parte, então aqui tá as duas saídas, ó, do primário. Aqui eu entortei aqui, vou fixar aqui com a fita aqui, para ele não voltar, e tá pronto o nosso primário. Ó, pessoal, como eu falei, para o fio não desenrolar, vou colocar um pedaço de fita aqui, ó.
Pronto, só para prender esse fio para ele não voltar, ó, não desenrolar. Agora eu vou emendar os fios aqui, ó. E 2 pedaços de fio aqui. Vou emendar numa ponta, emendar na outra ponta aqui, ó. Olha só, pessoal, para fazer o secundário também desse transformador, eu vou ter que substituir por esse cabo aqui, ó. Eu também não vou ter o fio 7, né, que é o que deu no cálculo lá. Então eu vou usar esse cabo aqui, que é o equivalente a ele, ó. Esse cabo aqui dá quase 4 milímetros de diâmetro. Vou testar um aqui. Você vê aqui, deixa eu ver, passar 1 milímetro aqui, só para vocês terem ideia aqui, ó. Olha aí, pessoal. Quase 5 milímetros de diâmetro, tá, ó. E dá mais de 5 milímetros com a capa, mas eu tô me referindo somente à parte do cobre, ó. Então dá quase 5 milímetros de diâmetro esse fio aqui, tá, ó. Esse cabo aqui. Então eu vou usar ele aqui para fazer o secundário dele. Eu já medi aqui que no secundário, no segundo cálculo lá, vai pegar 13,8 espiras, né? Então já fiz o cálculo aqui, ó. Ele pega 2 camadas desse fio aqui, medindo por aqui, ó. A camada de baixo vai pegar 8 espiras. Eu medi assim, ó. Peguei, fui cortando uns pedacinhos para eu ver se ia caber as 8 ou se ia caber as 13 espiras. Eu peguei uns pedacinhos aqui, ó, pessoal, para eu ver quantas espiras vai pegar numa camada. Aí eu fiz aí, ó. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 espiras que dá na primeira camada. Aí como é para botar aqui, vai pegar 13,8 espiras. Então para inteirar, ó, 13,8, então eu vou inteirar logo, fechar logo, né, as 14 espiras, né? Em vez de 13 eu vou colocar 14. Tá bom? Então vou colocar dessa forma aí. Como vocês puderem ver, eu iniciei por aqui, ó, por esse fio, iniciei o bobinamento. O bobinamento dele tá tipo anti-horário, tá, pessoal? Eu iniciei por esse aqui, ó, e fui enrolando para esse lado aqui, ó. Dessa forma aqui. Então tá como se fosse anti-horário. Aí da mesma forma eu vou colocar aqui o cabo. Aí depois eu vou botar ele para fora dessa forma aqui, sendo do outro lado do transformador. Aqui tá em lado de entrada. Eu vou botar o outro desse outro lado aqui. Só que eu vou colocar só assim, ó. Colocar assim. Que é para os cabos de saída ficar desse lado aqui e o cabo de entrada desse lado. Então eu vou colocar aqui, vai dar um pouco de trabalho aqui, esse fio aqui, ele é rígido, mas é bem duro, tá? Vou colocar dessa forma aí, ó. Vou enrolando, modelando aqui. Ó. Tem que ir amassando para os cantos ficar bem feitinho aqui, tá, pessoal? Ficar bem modeladinho com o canto aqui do carretel, ó. Que é para as espiras ficar bem apertadinha, bem certinha, tá? Ó, não ter muita folga, não tem nada. Aí eu vou enrolar ele aqui e depois mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Vou modelar ele aqui, que aí algumas partes que eu vou ter que modelar com alicate, apertar para ele ficar bem encaixadinho. Não é para ele ficar levantado aqui não. Ele tem que ficar bem, ó, dessa forma aí, ó. O mais apertadinho possível, bem modeladinho no formato do carretel. Que é para poder pegar as 2 camadas de fio certinha
e não ficar folga e nem ficar e ter o espaço de passar as lâminas de ferro depois na hora de montar ele de novo, tá bom? Pronto, pessoal, terminei de bobinar aqui o secundário, ó. Eu amarrei o arame aqui porque como ele é muito rígido, né? Além de ser um fio flexível, mas por ele ser muito grosso, ele é um pouco rígido, né? Bem duro. E fica querendo voltar, né? Eu não mostrei enrolando ele porque ele é muito duro. Eu tinha que bobinar com espira e ficava amassando e modelando ele para ele ficar bem no lugarzinho, né? Para não voltar depois. Aí depois tive que amarrar com o arame aqui, ó, para ele ficar fixo. Então tá aí, ó. Vocês viram aí que eu bobinei, né? Pegou as duas camadas certinho, ó, tá? Como vocês podem ver aqui a entrada da rede, né? Da alta tensão. E aqui os fios de saída, né? O cabo de saída tá aqui, ó. Vocês viram que ficou bem certinho a duas camadas. Ele vai caber, ó. Quase que não dá, viu, pessoal? Ó, ficou bem justinho, ó. A camada ficou bem justinha mesmo. Então vai dar ali eu fechar. Agora eu vou montar as chapas de ferro, né? Que é os E e os I, ó. Vou montar aqui ele. Vou preencher tudo colocando a chapa metálica. Aí depois eu vou mostrar para vocês. Vamos testar ele aqui, tá? Vou montar a chapa metálica. Montar ele todinho. E aí depois vamos fazer o teste. Para nós ver como que ficou. Deixa eu colocar um E aqui, ó. Quando nós for montar sempre assim. A gente coloca primeiro um I. E coloca um E por cima. Aí vem pro outro lado. Coloca um I. E coloca um E por cima do I. Que é para ir. Quando a gente coloca, vocês veem que fica o relevozinho aqui, ó, da ponta do E que a gente colocou por trás. Então, quando a gente coloca o Izinho, aí pronto, ele fica retinho, ó. Então, desse lado aqui, coloquei o I aqui, ó, aí ficou reto. Aí nós já coloca um E pelo lado de cá. Aí já tem que colocar o I do outro lado. E assim nós vamos repetindo esse processo até preencher toda a chapa metálica até chegar aqui em cima, tá, pessoal? Eu vou preencher aqui, demora um pouco. Vou colocar tudo aqui e depois eu mostro para vocês o resultado final. Prontinho, pessoal. Olha só, terminei já de preencher todas as chapas metálicas. Já emparafusei aqui, ó, para melhor fixar as chapas, né? Quem tiver o verniz, né? Para poder você mergulhar ele no verniz para ele fixar melhor a chave metálica, você coisa. Se não, dessa forma aqui também fica muito bom. Só emparafusar, ficou bem apertado a chave para não dar vibração, tá? Então, como vocês puderem ver, ó, ele já montadinho, ó. Ficou muito bom. Agora nós vamos ligar ele aqui, pessoal, para nós testar ele como que ficou, né? A voltagem de saída, potência dele aqui, que é a entrada aqui, ó. Para nós testar ele aqui, eu vou primeiro testar ele assim. Vou colocar aqui os dois fios de saída aqui, ó. Nesse cabozinho de tomada. Nós está fazendo o teste aqui nele. Vou ligar ele aqui na minha extensão. Olha aí, pessoal. Eu vou pegar um pedacinho de arame aqui. Vou ligar só para nós ver aqui se ficou potente, tá, pessoal? Olha só. Primeiro eu vou colocar meio grande. Uou! Ficou muito forte, pessoal. Ó. Muito potente. Pois transformando aqui. Uau! Vou preparar aqui o multímetro para nós testar a voltagem. A voltagem de saída dele aqui. Vai dar de vocês ver aqui a claridade.
Baixar um pouquinho mais aqui. Eu vou ligar aqui de novo para nós testar a voltar e sair, pessoal. Ver se assim dá para vocês visualizar, tá, pessoal? Olha aí, ó. Tá vendo, pessoal? Olha lá, pessoal. Deu 12,72 volts, ó. 12,72, né? Passou esse pouquinho aí por causa das espiras que nós arredondamos. Vocês se lembram lá aqui para 12 volts, deu 13,8 espiras, né? Aí eu arredondei logo para as 14 espiras, né? Por isso que passou esse pouquinho aí, mas aí é muito bom. É melhor passar um pouquinho do que faltar, né? Aqui muitas vezes ele tem um pouco de perda, também devido ao aquecimento do fio. Então ficou muito bom, né? Como vocês viram, fizemos para 12 volts e tá aí o resultado, ó. 12 volts, tá bom, pessoal? Então ficou muito bom o bobinamento desse transformador, um transformador muito potente. Eu queria ter aqui, né, eu não tenho um amperímetro ainda, pessoal, para mostrar para vocês a amperagem de saída aqui, tá? O consumo dele. Não tem como eu testar porque eu não tenho um amperímetro, né? Esse multímetro aqui, ele até testa, mas tem é limitado a quantidade de ampere que dá para testar com ele. Não vai dar para eu testar esse transformador aqui. Teria que ser com um amperímetro para eu testar a amperagem dele, né? Pessoal, como meus vídeos são feitos tanto na teoria como na prática, não vai ser possível fazer a continuação da montagem dessa máquina nesse vídeo, porque ele já está muito grande, tá, pessoal? Então eu vou ter que fazer um segundo vídeo mostrando a continuação da fabricação dessa máquina de solda ponta, tá, pessoal? Na segunda parte desse vídeo eu vou mostrar, né, a montagem dessa máquina. Vou montar ela, né, numa caixinha, alguma coisa. Vou fazer toda a montagem dela. Vou usar esse temporizador aqui que eu faço aqui no canal. Eu ensino também o passo a passo de como fazer ele, tá, pessoal? Esse temporizador aqui, ele vai controlar, né, o tempo que esse transformador vai ficar ligado. Ele controla o tempo de solda, como também controla a potência de saída aqui, tá, pessoal? Então aqui eu consigo, através desse regulador aqui, eu consigo ajustar a potência e o tempo que ela vai ficar ligada, né? Aqui é o botão de acionamento. Então é só vocês seguir para a parte 2 para vocês verem, né, o término dessa máquina, beleza? Caso vocês queiram continuar vendo o vídeo de como fazer, de como eu vou montar ela, vai estar aparecendo para vocês aqui no card e também na tela final desse vídeo. Se tiver aparecendo para vocês aqui é porque o vídeo já está pronto. É só vocês clicar no vídeo e vocês serão direcionados para a parte 2 deste vídeo, aonde vocês vão ver, né, o término da conclusão desta máquina de solda ponto, eu terminando ela e mostrando o funcionamento dela, beleza?